de combate ao trabalho infantil, né? Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Cultura, nós estamos recebendo a Marluce Ferreira que é gerente de proteção social especial da Secretaria de Assistência Social e Cidadania do município, e também nós estamos recebendo a Jaiane Lima, que é conselheira tutelar, e justamente a pauta é essa, né, Juliana? O combate ao trabalho infantil. Então, deixa eu dar as boas-vindas, pedir aqui só para a Marluce aproximar mais um pouquinho o microfone, né, para perto dela aqui, Jaiane também. Então, sejam bem-vindas. Marluce, começando por você, boa tarde, obrigado por estar aqui hoje para a gente falar desse assunto importante. Boa tarde, Tony, boa tarde, Juliana, boa tarde, Jaiane, que está aqui também comigo, e boa tarde toda a sociedade, a população que está nos ouvindo nesta tarde. Muito bem. Jaiane, seja bem-vinda, muito obrigado também por ter aceito e estar hoje também para a gente falar desse assunto. Obrigada, Tony, Juliana, boa tarde aos ouvintes do Sertão Notícias. Quero já adiantar que sou um ouvinte também, nesse horário mais ou menos de 11, estou indo ao conselho e venho ouvindo as entrevistas. A gente agradece aí pela audiência. Mas eu queria que vocês pudessem falar, né? Não é fácil tratar desse assunto, porque tem muita gente que ainda acha que o trabalho infantil ainda tem, vamos dizer assim, uns paradigmas ainda em torno disso, né? Tem muita gente que diz, não, eu trabalhei desde pequeno, tal, mas não é igual o que a gente vê hoje, né? A gente não vê crianças aí em semáforos trabalhando, né? Em vez de estar na escola, né? Em vez de estar estudando para ter um futuro melhor, elas estão trabalhando, e muitas vezes com a conivência de adultos, né? De familiares. Então é um assunto bem delicado, mas eu queria saber o que é que, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, Marluce, faz, né, para tentar combater, né? Isso em parceria com o Conselho Tutelar, obviamente, que está aí para garantir, né, o direito da criança e do adolescente através do estatuto, né, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu queria saber o que é que vocês estão realizando, fazendo para também trazer essa reflexão, né, para as pessoas em relação a isso. Tony, como você falou, é um trabalho realmente bem complexo, né? E que muitas vezes nós não temos o apoio da sociedade, justamente por ter esses mitos, né? Por compreender que o trabalho na infância é permitido, né? Porque dizem assim, eu também trabalhei e estou aqui, não morri, né? Mas se a gente for observar as consequências do trabalho infantil, elas são muito graves. Então, criança, ela não foi feita para trabalhar. Ela dá trabalho, mas ela não foi feita para trabalhar. Tem o tempo certo para cada coisa, não é isso? E a infância, ela foi feita para outros objetivos. Ela precisa estar estudando, se preparando para que no momento certo ela possa trabalhar. E a assistência social, ela tem, ultimamente, né, nesses últimos dias, juntamente com o Conselho Tutelar, com o próprio gabinete da prefeita, né, juntamente com a educação, a gente tem se reunido e debatido essa situação, porque vimos e percebemos um aumento, né, nessas situações de trabalho infantil. Então, ultimamente a gente tem se reunido semanalmente para discutir estratégias de enfrentamento a essa violação do direito à criança e adolescente em situação de trabalho infantil. Então, primeiro, a gente fez, todo mundo junto, né? Estamos fazendo juntos, um trabalho de mapeamento para identificar os locais que essas crianças estão trabalhando, e aí a gente percebeu que eles estão mais nos semáforos, no viaduto, em espetinhos, em restaurantes, esses locais de mais movimentação e que tem pessoas que ajudam, né? Que tem uma compreensão às vezes deturpada do que é trabalho infantil, e muitas vezes essas crianças recebem apoio de pessoas adultas, para não falar que recebe também da família. Isso, às vezes acontece também, né? Da família tá em cima desse trabalho aí, né? Quem tá explorando o próprio filho, muitas vezes, né? Tá explorando, sim, porque muitos deles dizem assim, se eu não levar tantos reais para casa, minha mãe vai me bater, meu pai, porque a família espera que essa criança leve dinheiro ou outros itens para subsidiar nas despesas de casa. E a gente sabe que aí tá invertido os valores, né? Porque quem tem que manter uma casa são os pais, os responsáveis, não a criança que tem que manter os pais, né? E a gente sabe que tudo isso vem de uma raiz cultural
e também do ciclo de pobreza que a gente vê na nossa sociedade, né? Mas a gente não pode alimentar isso, tem que encontrar estratégias para melhorar a situação de vida dessas famílias, para que essas crianças saiam dessa situação. Então, como você me perguntou, o que a secretaria tem feito, além desse mapeamento, né? Faz o atendimento diretamente à criança e à família para poder fazer essa sensibilização, conhecer o contexto familiar, para fazer as intervenções que for necessária e que estiver dentro das competências da assistência social. Caso não estejam, a gente vai encaminhar para outras políticas, porque a gente não trabalha de forma sozinho, isolado, porque uma política só não dá conta de todas as fragilidades e vulnerabilidade dessas famílias. Então a gente tem que trabalhar realmente de forma intersetorial, né? E além desse atendimento a essas famílias, a gente está estudando outras estratégias que ainda não vou divulgar porque a gente ainda não tem nada concreto, mas estamos estudando outras estratégias para alcançar essas famílias nessas situações de vulnerabilidades. Quando a gente fala sobre essa questão do trabalho infantil, como Tony disse na abertura da entrevista, ainda é um assunto, ainda um paradigma, né? Então, e principalmente quando a gente sabe que o nosso país tem um contexto de muita pobreza, de muita vulnerabilidade, e aí como fazer a sociedade, a população compreender essa diferença entre o que a criança pode e o que a criança não pode fazer, porque a gente também não pode exagerar, dizer, não, a criança só pode estudar, né? Porque tem as tarefas de casa, as tarefas do dia a dia. Tony tem 3 filhas, tenho certeza que elas arrumam o quarto, né? Que elas fazem algumas atividades domésticas para ajudar a mãe, e isso não impede que a criança estude, né? Eu venho de família humilde, de família grande, onde os meus pais nunca nos impediram de estudar, apesar de escola pública, escola rural, com todas as dificuldades, né, dessa educação que ainda é muito precária no campo, mas os meus pais nunca nos impediram de estudar, pelo contrário, nos incentivavam e reclamavam se a gente faltasse dia de aula, mas ao mesmo tempo não nos disseram que a gente podia passar o dia em casa sem fazer nada, chegasse da escola não fazer mais nada, tinha que ajudar em casa, tinha que ajudar com as tarefas domésticas, até para que a gente cresça com responsabilidade. Hoje, eu acho que existe essa discussão, ela ainda não está muito compreendida, porque muitas vezes alguns pais querem explorar demais os filhos e retiram até do direito dessa criança de estudar, de brincar, porque é só mesmo para trabalhar, mas por outro lado você tem famílias onde os filhos não fazem nada. Se vão para a escola, chegam e acham que não tem a obrigação nem sequer de retirar o prato da mesa do local que se alimenta. Então, eu acho que é uma linha muito tênue que precisa ser discutida, Marluce. Justamente, você tocou num ponto bem crítico agora, porque as pessoas ainda não compreendem, eu acho que é papel nosso como políticas públicas fazer esse trabalho de sensibilização e de informação à sociedade do que é trabalho infantil e do que não é. Isso. Não é? Porque assim, como a criança vai chegar à fase adulta, o que é que ela vai compreender de responsabilidade, se ela não iniciar desde cedo. Isso. Mas o que é recomendado é que a criança ela aprenda a fazer e não que ela tenha o compromisso e a responsabilidade de fazer coisas que vão além da sua capacidade física, que interfira no seu processo de crescimento, nos seus momentos de lazer e de estudar, e que aquilo não seja um compromisso que lhe tire a capacidade, não, vamos dizer, o tempo dela de se desenvolver como criança, de ter seus momentos de brincar, de sonhar, entendeu? Então, assim, as tarefas de casa, quando é que isso pode ser um trabalho infantil? Quando a criança ela tem a responsabilidade de fazer coisas que é de adultos, que é perigoso, como, por exemplo, cozinhar. Se você coloca uma criança para cozinhar e ela tem o compromisso de todo dia fazer aquele almoço, se ela não fizer, ela não come, ninguém come em casa, porque ela tem que fazer isso ali. Então, para isso ali, ela deixa de brincar, e ela deixa de fazer outras né? tarefas, entendeu? É um compromisso, é uma responsabilidade que ela tem que fazer isso ali todo dia e que lhe tira a sua tranquilidade, sua paz, entendeu? Então, isso é trabalho infantil. Mas se a criança ela é ensinada todo dia, a mãe vai fazer um bolo. Vem cá, supervisiona filha, isso, né? Vamos aprender a fazer um bolo?
Mexe aí a farinha. Enquanto tu vai mexendo, eu vou te dizendo, vamos botando isso. Isso não, isso é ensinar a criança. Isso. Vamos lavar uma louça aqui. Criança ama lavar louça. É verdade. Depois é que não querem mais. Não quer mais. Mas criança gosta. Então você chama a criança, ensinando como é que vai lavando, a criança vai ali fazendo, mas ela não tem aquele compromisso, ela de deixar de estudar, de fazer suas tarefas de casa para poder ter que fazer isso. Obrigar serviço muito pesado também, né? Serviço noturno a criança não pode fazer de forma nenhuma. Então, assim, o trabalho em si é proibido pela legislação para qualquer criança abaixo de 14 anos. É proibido trabalho. Mas quando ela está num processo de aprender ali com a sua família, entendeu? Ela não está na rua exposta a perigos, a riscos, a abusos sexuais e a violências e tantas outras coisas, ela está ali em casa, protegida pela família, está aprendendo. Forrar sua cama, guardar seus brinquedos. Aprendendo a ter responsabilidade para a vida adulta, né? Aprendendo a ter responsabilidade. Sim, filho, tu derrubou o brinquedo no chão, guarda. Isso não é trabalho. Você sujou, limpe, isso, né? Justamente. Isso é importante. Mas o trabalho, ele vai muito mais além, porque é um compromisso, uma responsabilidade que a criança tem que ter todos os dias, e isso lhe impedindo de fazer o que ela deveria fazer na infância. Então, deixa eu colocar agora a Jaiane Lima também, que é conselheira tutelar, lida diariamente com essas problemáticas, né, envolvendo crianças e adolescentes, e também quando os direitos delas são violados, né? A gente pode colocar dessa maneira. E também vocês vivem um dilema, que é a questão do alcance de vocês, até onde vocês podem ir, né? As pessoas acham que vocês têm poder de polícia e tudo mais, isso sempre é debatido, mas me diga, o Conselho Tutelar tem atendido casos de trabalho infantil aqui em Serra Talhada? Jaiane, seja bem-vinda mais uma vez para participar desse debate. Então, Tony, esse ano a gente tem recebido, né, já algumas informações, alguns comunicados sobre, mas como você colocou, a gente tem certo até onde a gente pode ir. Isso. E Marluce já trouxe também a questão das ações que estão sendo realizadas, né? E o Conselho Tutelar, que faz esses encaminhamentos para os órgãos, justamente fazer essa outra parte que a gente não alcança, né? O serviço de abordagem, a questão de visita à família, entender o que é que se passa nessa família para aquela criança estar na situação do trabalho infantil. Nesse último mês de maio, a gente teve um aumento grande de comunicados diretamente ao Conselho Tutelar, porque entendem que a gente vai, né, agir com essa rapidez. E aí eu vim até refletindo esses dias que a sociedade pede uma resposta, porém a sociedade também pode agir em relação a essa situação. Uma abordagem simples, óbvio, claro, né? Ninguém é técnico para estar fazendo certas abordagens. Mas se está no restaurante, como o Marluce colocou, que cresceu muito de restaurantes, de supermercado, dos semáforos que a gente tem aqui, se você está vendo alguma criança vendendo, não compre. Mas eu fiquei com pena, o bichinho e tal. Mas você está alimentando, né? Está sendo conivente de certa forma com esse crime, né? O trabalho infantil. Como o Marluce e vocês também, Juliana, colocou, duas questões que são a diferença. Uma questão é ajudar em casa, aprender, ter a responsabilidade. Outra questão é você ser obrigado a fazer aquilo, né? É o que transforma aquela ação em um trabalho, né? Que prejudica o desenvolvimento da criança, do adolescente. E a gente sabe que pela lei, né, tem a questão do jovem aprendiz a partir dos 14 anos, que é tudo conforme a lei manda, né? Não pode ser trabalho insalubre, tem que ser fora do horário da escola, né? Todas as condições para eles estarem nessa situação de trabalho. E um horário diferente, né? Das 8 horas semanais, isso, né? Não é 8 horas, né? É menos horas. São 4 horas. 4 horas, justo. E aí a gente tenta, né, com as nossas pernas de Conselho Tutelar, encaminhar os serviços para dar resposta à sociedade. Como o Marluce também já colocou, a gente tem se reunido semanalmente diante dessas, vou usar urgências, porque foram muitos comunicados repentinamente do aumento que teve dessas crianças nesses restaurantes. Eu já indaguei, inclusive, dessas crianças no semáforo, né? Aí, lá no viaduto, eu perguntei, aí ele veio me oferecer, né, algo para comprar. Aí eu perguntei, mas você é novo, viu, para estar aqui, não era para você estar na escola? Aí, como eles já sabem, quando alguém faz uma abordagem dessa, eles já saem logo, né, e já foge do assunto, não quer.
Então, se você puxar assunto, pode ter certeza que eles tem deles que estão ali, que é justamente influenciado por pais, né? Pelos pais que colocam lá, porque se for o adulto pedir, a chance de receber algo é menor. E uma criança, como você colocou, não, eu tive pena, né? Uma criança, né? Tem tá pais ali. que estão até alugando os filhos para fazer isso. Exatamente. Tem então, a questão da comoção social, né? Isso. As pessoas se comovem com a situação e elas dão. E elas quando dão vocês comida, colocam dão assim, dinheiro. e como a Jaiane colocou aqui, quando você diz, ó, não compra o produto, aí muita gente agora que está ouvindo o programa já pode ter uma definição, né, do assunto de outra maneira, já pode, e aí eu não posso ajudar, e se eu quiser ajudar, né? Então, mas infelizmente essa ajuda ela fomenta a criança voltar lá ao semáforo, né? E Simples aí essas assim, né? pessoas elas podem ajudar de outra forma, né? Elas não precisam comprar, dar dinheiro, elas precisam denunciar as situações que estão vendo, ocorrendo, para que o poder público tome as providências cabíveis, porque assim, a gente vê crianças 7 e 8 anos, mais de 10 horas na rua, desacompanhadas de adulto. Elas estão só, estão ali em situações de muito risco para poder vender ou pedir alguma coisa na rua nesse horário. Então, assim, eles têm Vocês já conseguiram chegar em alguma família dessas crianças? Sim. Já conseguiram chegar para fazer o questionamento? Aí a gente vê que a situação da família é muito crítica. Viu? É crítica bastante, porque são crianças que em situação de negligência mesmo, que os pais já não, uso de droga muitas vezes, né? Pessoas em situação muito, muito difíceis. E aí a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha dentro dessas famílias, porque a sensibilização é um processo de formiguinha, porque eles não compreendem assim de primeira que isso ali é um crime, que isso ali não está correto, né? Eles acham que aquela criança pode contribuir no sustento da casa e ficam aguardando que ela traga alguma coisa para casa. Então, para você convencer essa família de que isso está errado, o que ciclo está errado, o pai e a mãe são os provedores da casa, né? A não ser em casos muito extremos, que muitas vezes os pais ou não só tem um pai, só tem a mãe e é doente, realmente não tem ajuda de ninguém. Tem casos e casos, lógico, né? Mas a partir do momento que você deixa, independente de sua situação financeira, né? Mas quando você deixa o seu filho pequenininho ou sua filha sair pra rua sozinho à noite, um horário perigoso, correndo todo tipo de risco, para vender alguma coisa ou para pedir esmola, mesmo que você seja muito pobre, né? Mas você tem uma irresponsabilidade muito grande, né? Com certeza. Agora, lógico, repito, tem casos e casos. A gente já viu casos extremos de pessoas que, por estarem enfermas, sem nenhum auxílio por parte do governo, passando fome, passando dificuldade, e a própria criança sai e diz, não, vou tentar ajudar minha mãe, tentar ajudar meu pai. Existem casos sim, mas na maioria, quando os pais, mesmo sendo famílias em situação de muita vulnerabilidade, mas pobreza não é justificativa para você deixar seu filho sozinho, exposto a estupro, a todo tipo de perigo que a sociedade oferece, né? Todos os riscos da rua, né? Então, pobreza não é justificativa para isso. E assim, quando a gente chega nessas famílias, infelizmente, a gente percebe essa vulnerabilidade de renda também. Mas assim, a maior parte delas já tem o benefício do Bolsa Família, né? Já tem às vezes estão inseridos na cozinha comunitária, que é também um benefício que é ofertado para as famílias em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes já recebem cestas básicas em casas. Então, assim, mas muitas vezes isso que eles recebem ainda não é suficiente para manter, que às vezes é uma casa com muitas pessoas, muitas crianças, só, né? Então, assim, a gente compreende que realmente a situação é social, é histórica, é cultural, mas a gente deve buscar as soluções de forma correta, né? E não empurrar essas crianças para os perigos e as situações de violência. Exatamente. Né? Ô Marluce e também Jaiane, eu queria que vocês pudessem falar agora, já que no finalzinho da nossa entrevista, papo muito importante, né? Passou rápido aqui, 20 minutos já de entrevista, mas eu queria que vocês falassem das ações, né? Vocês estão fazendo algum tipo de palestra, vai ficar só nesse dia ou vocês vão fazer mais ações? Como é o dia a dia desse trabalho de formiguinha que eu sei que para tentar combater esse trabalho infantil? Esse trabalho é realizado o ano inteiro, Tony, só que no mês de junho, né, a gente intensifica mais as ações. Já houve várias palestras em escolas, em UBSs, em várias outras instituições, né, até aqui. Hoje nós tivemos uma ação lá
na quadra da Coab, que é o centro esportivo, né? Com várias crianças, acho que com 120 crianças participando dessas atividades, com o tema a corrida contra o trabalho infantil, né? Onde teve várias atividades esportivas, sensibilização com essas crianças, mostrando o que era trabalho infantil e o que não é. E quando chegar no dia 22, nós teremos também uma caminhada, né? Tipo Blitz, ali na Rua 15, e vamos encerrar lá no Pátio da Feira, que também é um dos locais que a gente identifica bastante situações de trabalho infantil. E vamos encerrar ali com algumas apresentações, com sensibilização das pessoas que estão ali no local. E então, durante todo esse mês, nós temos atividades, ainda vamos ter outras palestras. Já tivemos um trabalho na Escola Zuleide Feitosa, ali no IPCEP, né? Umas palestras com as crianças do 5º ano, e por aí vai. E além dessas ações, eu queria também, Pode falar? Esse mês nós temos também a campanha da violência contra a pessoa idosa, que vai ser dia 21, a gente prorrogou, ia ser dia 15, prorrogamos para o dia 21. E no dia 16, agora temos lá em Vazinha também várias ações contra o uso de substâncias psicoativas por crianças e adolescentes. E temos um mês bem cheio de recheado, né, de ações. Isso é muito importante. Então, eu queria agradecer a você, Marlúcio Ferreira, a Jaiane Lima também. E depois Jaiane volta para falar sobre a eleição do Conselho Tutelar, né? Tem a eleição, né? Não levantemos polêmicas antes, né? O processo está acontecendo ainda e... Pronto, quando tiver... As eleições é em outubro, né? Em outubro. Pronto, quando o processo estiver finalizado, a gente fala sobre a eleição do Conselho Tutelar. Muito bem, que é importante também, com certeza. Então, Marlúcio, Jaiane, muito obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Continue assim fazendo esse trabalho para a gente ajudar mais ainda nossos jovens, nossas crianças, né? Nós que agradecemos, né? E queremos dizer à população que esteja atenta a essas situações, para não negligenciar, não tornar isso algo comum, porque, ou melhor, algo que é natural, porque não é natural, né? É comum, mas não é natural. Que crianças estejam na rua pedindo, né? Exatamente. E trabalhando. Então, vamos fazer as denúncias ao Disque 100. Nós temos um Disque 100 que não precisa se identificar. Você pode falar com a criança quem é, o endereço, que aí os órgãos competentes vão até essa família e fazer as intervenções necessárias. Muito bem. Jair, um abraço, viu, minha querida? Forte abraço. Muito obrigado. Obrigada.